Existe uma pergunta que quase todas as minhas pacientes fazem em algum momento na terapia. Às vezes chegam com ela logo na primeira sessão. Às vezes demoram meses para ter a coragem de dizer em voz alta. Mas ela sempre aparece. E a pergunta é a seguinte: Diana, por que eu continuo repetindo os mesmos padrões, mesmo sabendo que não deveria? A mulher que me faz essa pergunta geralmente já leu livros de autoajuda, já fez terapia, já terminou relacionamentos que não prestavam, já prometeu a si mesma que dessa vez seria diferente. E ainda assim, o mesmo tipo de homem, a mesma dinâmica, a mesma dor sempre aparece com um rosto diferente. Ela não entende o porquê. E essa falta de entendimento, com o tempo, vira uma acusação contra ela mesma, uma voz interna silenciosa que diz: o problema sou eu. Tem algo de errado comigo. Eu nunca vou mudar. E o mais cruel dessa voz é que ela soa como verdade. Porque quando você repete um padrão, muitas vezes, quando você já tentou mudar e não conseguiu, começa a acreditar que o problema é estrutural, que é quem você é, que sempre vai ser assim. Esse é o momento mais perigoso. Não quando você sofre, mas quando você aceita o sofrimento como destino. Se você já se fez essa pergunta, mesmo que nunca tenha dito em voz alta, esse episódio foi feito para você. O meu nome é Diana Stern, eu sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. E esse é o primeiro episódio do podcast Como uma Deusa. Seja muito bem-vinda. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, e que vai contra tudo que provavelmente te disseram, é esta: o problema não é você. Não é o seu jeito de ser, não é o seu histórico familiar, não é a sua sorte e definitivamente não é o seu corpo, a sua beleza ou a sua capacidade de ser amada. O problema é algo muito mais antigo do que você e muito mais poderoso do que qualquer decisão consciente que você possa tomar. Deixa eu te explicar. Quando o psiquiatra Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana do século XX, mergulhou nos mistérios do inconsciente, ele descobriu algo que mudou para sempre a forma como compreendemos o comportamento humano. Ele descobriu que nós não nascemos como uma folha em branco. Carregamos no inconsciente algo muito mais antigo do que a nossa própria história pessoal. Um mapa de memórias, padrões e forças universais que Jung chamou de arquétipos. E o que são arquétipos? São imagens primordiais, formas de sentir, de reagir, de amar, que habitam o fundo da psique de todo ser humano, de todas as mulheres, independentemente da cultura, da época ou da experiência individual. Pensa assim, imagina que você tem um programa instalado no seu computador, mas você nunca o instalou conscientemente. Ele veio de fábrica e ele está rodando em segundo plano, o tempo todo, tomando decisões por você antes que você sequer perceba que havia uma decisão para ser tomada. É isso que os arquétipos fazem. E o mais importante, e o que mais me fascina neste trabalho, é que esses programas não são aleatórios. Eles foram instalados por experiências reais, por coisas que você viveu, que viu, que aprendeu desde muito cedo na sua vida. Mensagens que você recebeu sobre o que significa ser mulher, sobre o que é o amor, sobre o que você precisa fazer para ser escolhida e para ser amada. Algumas dessas mensagens foram ditas em voz alta. Outras nunca foram ditas, mas foram sentidas com uma clareza brutal. E todas elas ficaram. Ficaram guardadas no seu inconsciente. E de lá continuam dirigindo escolhas, reações e padrões, décadas depois de terem sido aprendidas. É por isso que você pode saber intelectualmente que merece mais e ainda assim continuar escolhendo menos. Não porque é burra,
não porque é fraca, mas porque uma parte de você ainda está operando por um programa mais antigo do que qualquer decisão consciente que você já tomou. E enquanto você não souber que esse programa existe, enquanto não conseguir vê-lo, nomeá-lo, compreendê-lo, ele vai continuar escrevendo o seu roteiro de vida sem a sua permissão. Agora aqui está a parte que eu acho mais extraordinária de todo esse trabalho. Os gregos antigos já sabiam disso. Não como o vocabulário da psicologia moderna, não como estudos clínicos ou ressonâncias magnéticas, mas como uma precisão surpreendente. Eles mapearam as diferentes facetas do psiquismo feminino e as personificaram nas deusas do Olimpo. Cada deusa é um arquétipo vivo, um padrão de sentir, de amar, de reagir e de sofrer. E quando Jung estudou esses mitos, junto com os mitos de dezenas de outras culturas ao redor do mundo, percebeu que as mesmas histórias apareciam em todo lugar. Culturas que nunca tinham tido contato entre si criavam os mesmos arquétipos, os mesmos padrões, os mesmos dilemas humanos. Para Jung, isso não era coincidência. Era evidência de que existe algo que habita a psique de todas as mulheres, independentemente de onde nasceram ou de quando viveram. Deixa eu te apresentar 3 dessas deusas, só para você começar a sentir do que eu estou falando. Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do desejo. Afrodite não é apenas uma personagem mitológica. Ela é o arquétipo da mulher, cujo valor próprio está ancorado no olhar do outro, que floresce quando é desejada e murcha quando não se é, que confunde a intensidade da atração com a profundidade do amor, que precisa ser vista, admirada, desejada para se sentir real e suficiente. Afrodite na sombra é a mulher que, quando o parceiro some ou se afasta, não sente apenas a dor da rejeição, sente que o seu valor inteiro desapareceu junto com ele, que olha para o espelho e vê falhas onde havia história, que questiona a sua beleza, o seu corpo, a sua atratividade, como se a ausência do outro fosse um veredicto sobre quem ela é. Deméter é a deusa da agricultura, da nutrição e da fertilidade. Deméter não é apenas a deusa das colheitas. Ela é o arquétipo da mulher que confunde ser útil com ser amada, que só se sente segura e valiosa quando está cuidando, salvando ou resolvendo a vida de outra pessoa, que acredita lá no fundo que se parar de ser necessária, vai ser dispensada. Deméter na sombra é a mulher que não busca um parceiro, ela busca um projeto, que se apaixona pelo potencial dos homens, não por quem eles verdadeiramente são, que dá tanto, cuida tanto, carrega tanto, que quando o outro finalmente se estrutura, ele vai embora e ela fica exausta, vazia e com a sensação amarga de ter sido usada por quem ela mais nutriu. Perséfone é a donzela raptada para o submundo. Perséfone não é apenas a menina da mitologia. Ela é o arquétipo da mulher que aprendeu muito cedo na vida que calar é mais seguro do que falar, que engole a dor, finge que está tudo bem e que espera ser salva por alguém, que tem pavor de conflito, porque na sua psique, conflito é sinônimo de abandono. Perséfone na sombra é a mulher que aceita migalhas de afeto, porque pedir demais parece perigoso, que fica no silêncio quando deveria falar, que adapta tudo o que é para agradar ao outro e vai perdendo aos poucos o contato com quem ela realmente é. Essas histórias têm mais de 2000 anos. E as mulheres que chegam hoje para serem atendidas por mim, seja em Lisboa, no Brasil ou no mundo, ainda vivem dentro de cada uma delas. Porque arquétipos não envelhecem, não mudam, não desaparecem com o tempo. Eles ficam operando no escuro até que alguém
decida acender a luz. Deixa eu te dar um exemplo concreto, para que isso não fique apenas na teoria. Imagina uma mulher. Vamos chamá-la aqui de Ana. A Ana é inteligente, sensível, com uma carreira sólida. Ela tem amigas que a admiram, um trabalho que a realiza, uma vida que de fora parece equilibrada. Mas tem um padrão que se repete há anos. Ela atrai homens emocionalmente indisponíveis. Homens frios, enigmáticos, que aparecem e desaparecem, que dão atenção intensa por um tempo e depois somem sem explicação. E cada vez que um deles some, a Ana entra em colapso. Ela para de trabalhar, cancela compromissos, passa dias tentando decifrar o silêncio dele. Olhando as redes sociais, relendo as conversas, procurando o momento exato em que tudo deu errado. Ela questiona o seu valor e pergunta o que há de errado com ela. Do lado de fora, as amigas dizem: Ana, deixa disso. Você merece muito mais. E Ana sabe. No fundo, ela sabe que merece mais. Ela já leu livros, já fez terapia, já tomou a decisão de mudar. E ainda assim, o próximo homem que aparece é exatamente igual ao anterior. E por quê? Porque o problema da Ana não é consciente. Não está na parte da mente que lê livros e toma decisões. Ele está no inconsciente. Está no arquétipo que aprendeu muito cedo na vida que calar é mais seguro do que falar, que a ausência do outro é um veredicto sobre o seu próprio valor pessoal, que ela precisa ser escolhida para existir. E esse arquétipo não lê livros de autoajuda, não vai à terapia, não ouve as amigas. Ele simplesmente opera no escuro, repetindo o mesmo padrão, porque é o único que conhece. Agora imagina outra mulher. Vamos chamá-la aqui de Laura. A Laura tem um padrão diferente da Ana, mas igualmente invisível para ela. A Laura é forte, bem-sucedida, completamente autossuficiente. Orgulha-se de não precisar de ninguém. Resolve tudo sozinha e, quando entra numa relação, assume naturalmente o controle da agenda, das decisões, do ritmo do relacionamento. Os homens que chegam até ela tendem a ser passivos, que se encostam na sua força. E depois de um tempo, a Laura perde o interesse, porque no fundo ela queria um parceiro, não um dependente. Do lado de fora, as amigas dizem: Laura, você é incrível, qualquer homem teria a sorte de estar com você. E Laura sorri. Mas à noite, no silêncio do seu quarto, há uma solidão que ela não consegue nomear. O padrão da Laura é diferente do padrão da Ana, mas a raiz é a mesma. Um arquétipo operando no escuro. Uma crença aprendida desde muito cedo de que precisar é perigoso demais, de que a vulnerabilidade é uma fraqueza, de que a única forma de não ser abandonada é nunca precisar de ninguém. Ana e Laura, dois padrões opostos na superfície, mas a mesma ferida na raiz. E enquanto esse arquétipo operar no escuro, sem ser visto, sem ser nomeado, ele vai continuar escrevendo roteiros da vida de ambas, Laura e Ana. Mesmo que elas saibam que não deveriam deixar. Isso não é fraqueza, não é falta de inteligência, não é falta de força de vontade. É um programa rodando em segundo plano, e o primeiro passo para mudar é saber que ele existe. É exatamente para isso que esse podcast existe. Nas próximas semanas, vamos mergulhar juntas nos arquétipos que mais governam o inconsciente feminino. Vamos nomear os padrões, vamos entender de onde eles vêm. E o mais importante, vamos entender como integrá-los para que deixem de te controlar e passem a trabalhar ao teu favor. Porque a questão não é eliminar os padrões, é iluminá-los. Uma sombra iluminada perde o poder de te controlar. E se esse episódio ressoou em você, se algo que eu disse hoje te fez pensar
Isso sou eu. Quero que você saiba que fui ainda mais fundo nesse trabalho, no meu e-book Como uma Deusa, para além dos padrões, a sua verdade. Dentro dele, você vai encontrar as 7 deusas que mais governam o inconsciente feminino. Um teste para identificar qual é a sua deusa predominante, casos clínicos reais e um caderno de escrita terapêutica para começar a trabalhar esses padrões ainda hoje. O link está na descrição desse episódio, aqui embaixo do vídeo. E se você ficou com alguma pergunta, se reconheceu em algo que eu te disse, ou se simplesmente quiser compartilhar algo da sua história, deixe aqui nos comentários. Eu leio todos. A sua história começa exatamente onde a repetição termina. Até o próximo episódio.